Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês os melhores lançamentos do mês de setembro. Eu tô testando uma iluminação nova, então eu espero que vocês gostem, que fique um pouquinho mais escuro aqui nesse vídeo. É que eu não tô conseguindo colocar outra luz aqui no momento pra vocês. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu faço aqui todo mês pra vocês, com essas atualizações, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo e você não perder nenhum. E se você gosta de saber sobre a pré-venda de alguns desses livros, gosta de saber quando eles estão em promoção, eu tenho um canal de notícias lá no Telegram, que eu compartilho as promoções de livros, tudo por lá com os meus links. E se você gosta de clube de leitura, eu convido vocês a conhecerem o meu clubinho. É pelo meu projeto do Catarse, tem outros benefícios que vocês podem conferir no link também. Eu vou começar falando de 2 livros de ficção científica que eu já tenho aqui em mãos. O primeiro é A Sociedade de Preservação dos Kaiju, que é lançamento da Aleph. Inclusive o autor, o Scaus, estava na Bienal do Livro esse ano. Não estamos apenas protegendo você dos animais, estamos protegendo os animais de você. É a frase de efeito aí para a venda desse livro. Diz que ele é um espelho satírico preciso da nossa realidade. Quando a cidade de Nova York é assolada pela Covid-19, Jamie Gray perde o emprego e passa a trabalhar como delivery. Até que faz uma entrega a um cliente especial, um antigo conhecido, membro de uma obscura organização de direitos de animais de grande porte. Ele precisa encontrar alguém que tope embarcar em um misterioso trabalho de campo, e ele aceita. O que Jamie não sabe é que os animais com os quais vai lidar não estão na Terra. Bem, não na nossa Terra pelo menos. Em uma dimensão alternativa, criaturas enormes chamadas kaiju do tamanho de dinossauros perambulam no mundo quente sem humanos. São os maiores e mais perigosos pandas que existem e estão em risco. Parece que salvar um monstro gigante nunca foi tão importante para os terráqueos de qualquer uma das dimensões do universo. Então, para quem gosta aí desse tema de outros mundos em outras dimensões, e eu acho que para quem gosta de Godzilla, por exemplo, né, tem tudo a ver essa história também. Então, é um livro curtinho que eu estou recomendando para vocês, que está sendo lançado agora no mês de setembro. Outro livro que também é curtinho agora é um cyberpunk meio misterioso também, da editora Suma. É Contrapeso. E esse livro aqui diz que é de um dos mais aclamados escritores sul-coreanos. E a tradução é direto do coreano do Luiz Girão, inspirado por obras literárias que passam por Joseph Conrad e Philip K. Dick. Contrapeso é um romance cyberpunk, uma ficção policial e uma parábola contundente sobre a ambição neocolonial da Coreia do Sul e seus efeitos avassaladores. Nesse livro nós temos uma ilha que uma construção transformará a cidade em um movimentado centro turístico, uma porta de entrada e saída do planeta. No espaço que sustenta o elevador e uma massa de lixo conhecida como contrapeso, nesse lixo está escondido o verdadeiro tesouro, um fragmento de memória deixado pelo antigo CEO de uma companhia, que um conglomerado coreano que está sendo construído, que pode ser crucial para determinar o futuro da humanidade. Para recuperar a fonte perdida de informações, uma série de rivais entram em disputa. Nessa corrida contra o tempo, eles se verão presos em um labirinto de identidades falsas, neuroimplantes e antigas queixas políticas sustentadas pela Frente de Libertação Patsan, o exército de nativos determinados a proteger a soberania da ilha. Então, para quem gosta aí de livros nesse estilo cyberpunk e misturado com thriller de ação, né? Pelo jeito vai ter bastante ação frenética no livro, um mistério muito bem construído e um estudo envolvente sobre a complexidade da existência humana. Aqui diz que você não consegue largar o livro. Ó, ele é bem curtinho. Então, acho que vai ser uma leitura bem interessante também, que está sendo lançada agora pela editora Suma. Daí, gente, tem um livro que parece que é uma mistura de ficção científica vindo pela plataforma 21, que é Ravenbreaker, Algoz do Paraíso. Fala que é uma mistura de fantasia com ficção científica, também inclui romance slow burn, intriga política, repleta de assassinatos e reviravoltas. Então, parece que é um livro que tem bastante violência, fala sobre o luto, discriminação, tem batalhas no espaço com robôs gigantes, trama de vingança pessoal com elementos políticos, porque parece que a nossa personagem
Ela quer se vingar ali da morte da mãe dela e tem múltiplos pontos de vista na história também. É o primeiro volume de uma duologia de fantasia. Diz que se passa em um mundo brutal e competitivo em que há combates. Parece que a nossa personagem ela vai participar de uma competição ali, a Copa Supernova com o Corcel Algoz do Paraíso, que é uma das máquinas usadas pelos humanos na guerra que os expulsou da Terra. Então o negócio é meio complexo, lembra um pouquinho assim, ó, Viúva de Ferro. Eu acho que para quem gosta de Viúva de Ferro pode gostar desse livro também. Agora vamos para os livros de fantasia, tem algumas séries novas saindo e uma que me chamou muita atenção e que eu vou ler em breve é O Que o Rio Sabe, Segredos do Nilo, a mistura de A Múmia com Morte no Nilo. Esse livro é uma maravilhosa ficção histórica, ambientada no Egito, com uma aventura eletrizante e um romance de inimigos que se tornam amantes. Inês Oliveira faz parte da alta sociedade de Buenos Aires do século XIX. Como o resto do mundo, a cidade está imersa em magia antiga que já foi quase toda abandonada ou esquecida. Inês tem tudo o que uma garota poderia querer, exceto o que ela mais deseja, viver ao lado dos pais aventureiros que com frequência a deixam para trás para vagar pelo mundo. Quando fica sabendo da morte dos pais dela, ela herda uma imensa fortuna e é contratada pelo tio misterioso, um arqueólogo. Ansiando por respostas, Inês parte para Cairo, levando um anel de ouro que o pai lhe enviou antes de falecer. Assim que chega, a magia antiga impregnada na joia a leva a um caminho inesperado. E daí, a parte do romance envolve o assistente ali do tio dela. Diz que eles vão explorar tumbas ancestrais e se perderem em aventuras, mas ela precisará confiar na magia para descobrir a verdade sobre a morte dos pais ou arriscar se tornar um mero peão num jogo mortal. Gente, eu gosto muito desse estilo, assim, de livro. Eu gosto muito do filme da Múmia, por exemplo. Então, acho que esse livro tem uma combinação, assim, que eu vou gostar. Adoro inimigos para amantes também. E logo eu vou ler ele. Logo vai ter minha opinião sobre esse livro aqui no canal também. Outra fantasia que eu fiquei apaixonada pela capa desse livro. Gente, eles fizeram uma edição belíssima, luxuosa, que é O Despertar da Lua Caída. É uma edição especial em capa dura, com pintura trilateral. Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. Como uma assassina de um grupo opositor do reinado de Grado, o trabalho de Rave é cumprir ordens e nunca ser pega. Mas quando um caçador de recompensas demonstra um interesse particular nela, sangue é derramado, corações partidos e Rave é levada para a Guilda dos Nobres, um grupo de féricos poderosos que decidem fazer de sua execução um exemplo. 100 anos atrás, Ka-Vegor cortou a cabeça de um rei e vestiu sua coroa ainda quente, desolado pela perda de seu grande amor. Agora, em uma jornada interminável, ele acaba se infiltrando na prisão de alta segurança, onde dá de cara com a Rave aprisionada. Ecos de um passado ressoam entre eles e logo vão perceber que escapar dessa prisão é só o primeiro de muitos desafios que essa conexão irá trazer. Então, gente, é uma fantasia com féricos e eu dei uma pesquisada aqui no Goodreads, eu acho que vão ser 2 livros e esse primeiro livro ele já é bem grande, ele tem mais de 500 páginas e é aquele livro que te chama a atenção pela capa, né? Eu já fiquei extremamente encantada com essa edição que eles fizeram e pelo que a gente vê na capa, nós temos dragões na história também. Eu tô esperando isso, a sinopse não entregou dragões, mas na edição mostra. Daí temos um novo livro da Chloe Gong, Desejos Imortais. Essa é a mesma autora de Prazeres Violentos. Para reconstruir o reino é preciso destruir um amor. Todo ano, milhares de pessoas do reino de Talin se deslocam em massa para a capital, onde o palácio organiza um jogo, feito por aqueles que têm confiança suficiente em suas habilidades de saltar entre corpos. Os competidores lutam até a morte para ganhar riquezas inimagináveis. Uma estreia na fantasia adulta da autora, inspirada na peça Antônio e Cleópatra de Shakespeare, com disputas por poder, sangue, derramamento e romance em meio a jogos mortais. Olha, eu fiquei interessada em ler esse livro porque não sei se vocês sabem que eu não gostei de Prazeres Violentos, foi um livro que eu acabei abandonando,
Mas eu não sabia a sinopse desse novo livro e achei bem interessante aí para ler, me chamou a atenção. Daí tem uma fantasia que tá saindo pela Galera Record, que é a Rainha do Submundo. Que o amor vai para o inferno, essa deusa tem outros planos. Nessa releitura épica de conto de Hades e Perséfone, conheça o romance mais famoso do Olimpo pelos olhos da Rainha do Submundo. Milhares de anos atrás, os deuses contaram uma mentira. De acordo com Olimpo, Perséfone foi um mero peão na política divina. Primeiro, Hades a sequestrou para que ela fosse sua noiva, então sua mãe Deméter ficou tão desnorteada e desesperada com a ideia de a filha ficar aprisionada no mundo inferior que fez com que a Terra começasse a morrer. A história real é muito mais interessante. Então é essa história que ela vai contar, a própria Perséfone, pelo jeito vai contar a história dela. E, gente, eu adoro histórias de Perséfone e Hades. Teve uns que saíram aí que não me chamaram tanta atenção. O único que eu tô lendo foi o do Lore Olympus, que é aquele quadrinho. Mas esse daqui eu acho que eu posso gostar. Me chamou bastante atenção aqui esse livro. Talvez eu dê uma chance para ele. Tem 2 livros de autoras nacionais que eu tenho para recomendar para vocês. Um eu tenho aqui em mãos também, que eu autografei na Bienal do Livro com a Fernanda. Ela diz que esse livro é uma romantasia. A magia que nos pertence. Nós temos aqui um mundo que tem magia. Amanda se formou no ensino médio, mas já trabalha ajudando clientes desesperados a resolverem percalços mágicos. Escondendo que nunca foi boa com feitiços, ela resolve tudo na conversa e no jeitinho. Quando descobre que Diego, seu antigo parceiro nos serviços, está atrás de uma estranha e valiosa criatura, que essa criatura é um algoritmo de redes sociais que ganhou vida por magia, Amanda não perde a oportunidade de se juntar à busca, mesmo que isso signifique ter que lidar com os sentimentos mal resolvidos do passado dos dois. Então esse aqui é a história do primeiro casal do livro e nós temos um casal sáfico também, essas outras 2 meninas aqui. Ela é prima da Amanda, totalmente ao contrário da irmã. Ela nunca contou a ninguém que pode espiar os segredos das pessoas com quem divide uma refeição. O estranho é que Amanda aceita fazer um trabalho para Alicia e Madu não consegue descobrir muito mais, só sabe que Alicia está mentindo, querendo proteger a prima cabeça dura. Madu embarca na missão de desmascarar a garota misteriosa. Só não esperava se afeiçoar tanto a ela. Em um Rio de Janeiro onde a magia se cria com memórias e histórias estranhas são apenas normais, Amanda e Madu vão se unir a Diego e Alicia para ajudar a solucionar o mistério que os envolve. Esse livro aqui, gente, se passa em um Rio de Janeiro ali que tem magia. E pelo jeito, eu senti assim, lendo a sinopse desse livro, que ele tem uma vibe cozy fantasy. Aquela fantasia mais leve, mais gostosa de você acompanhar ali com um grupo de personagens, 2 casais. Eu acho que vai ser uma história bem bonitinha. Eu senti que é a minha cara esse livro. Parece ser uma história fofa. Então, assim como a capa, né, gente, que é a coisa mais linda. Tá sendo lançado agora no mês de setembro também. E eu vou ler e trago minha opinião para vocês. Outro lançamento nacional é pela Buzz Editora, Sonho e Pesadelo, uma romantasia de aquecer o coração e prender o leitor até a última página. É da Marina Dutra esse livro. Em um mundo feito de opostos, a inocente deusa Sonho foi ensinada por suas mães Esperança e Vontade que tudo nasceu aos pares e que manter o equilíbrio natural do universo, a ordem da separação precisa ser respeitada. Assim, ela não deve pensar em seu completo divino, e muito menos se encontrar com ele. O Deus Pesadelo, porém, parece ter outros planos. Filho de angústia e medo, ele é tão ressentido que arrancou uma parte da própria alma para ser capaz de quebrar as correntes que o prendem. Quando um buraquinho surge no muro que separa o reino dos deuses, Pesadelo vê a oportunidade para se vingar da deusa dos sonhos. Ele só não esperava descobrir que o encontro com ela, sua metade, mudaria tudo. Afinal, o problema com as metades é que elas nunca deixam de ser um inteiro. Sonho e Pesadelo descobrirão que nem mesmo deuses são totalmente bons ou maus. Juntos terão de confrontar seus criadores para restaurar o equilíbrio enquanto lidam com os sentimentos que nutrem um pelo outro. Gente, eu achei muito fofa essa sinopse. Imagine, né, o encontro ali do sonho e do pesadelo, é meio que a inspiração aí desses deuses da história. Achei bem interessante a capa, a edição do livro tá muito fofa também. Então fiquei interessada em ler essa romantasia
trouxe aqui de recomendação para vocês. Agora eu vou falar rapidinho aqui para vocês de continuações de série que estão saindo, tá? Eu não vou falar a sinopse deles porque já é o livro 2, o livro 3, né? De outras séries que eu já mencionei aqui em outros vídeos para vocês. Então nós temos o livro 3 de O Legado de Orisha, que é Filhos de Aflição e Anarquia, com essa capa lindíssima, gente. Novos aliados surgem, a lua de sangue se aproxima, Zélia enfrenta seu último inimigo, o rei que caça seu coração. Gente, eu já li o primeiro livro e eu não vejo a hora de ler o segundo e ler esse terceiro aí e trazer meu veredito sobre a trilogia. Então esse é o terceiro livro que encerra, né, a trilogia. Também tá saindo Marcada, é o volume 2, continuação de Coven, que também é uma romantasia. Eu acho que eu tinha falado desse livro Coven aí no vídeo anterior, ou 2 meses atrás. Não sei, só sei que a continuação saiu bem rápido, né? Também temos Imortalidade, uma história de amor, que é a continuação de Anatomia. Esse Anatomia eu tinha lido no lançamento dele, mas eu não gostei muito. Ele é um livro, assim, gótico, de romance, que envolve uma cirurgiã. Temos também A Maldição de Green Rose, o volume 2 das Garotas de Green Rose, que também foi um livro que eu li o primeiro e eu não gostei tanto, mas para quem gostou tá saindo aí a continuação. Esse daqui é um livro que parecia muito que era um suspense, ele tem bastante mistério, só que ele envolve aí contos de fadas, por isso que eu coloquei aqui nas fantasias. E também tá saindo o 7º livro agora, né, do Percy Jackson, que é A Fúria da Deusa Tríplice. É a segunda aventura da jornada do Percy Jackson de entrar na faculdade, gente. Pra quem perdeu esse rolê aí, teve aí uma continuação do Percy Jackson, o 6º livro, ali com o Percy indo pra faculdade, e agora acabou juntando, né, formando uma série maior aí de Percy Jackson. Então esse seria o 7º livro para quem tá lendo aí na ordem. Ah, e também tá saindo a continuação de A Lenda da Caixa das Almas, que é A Torre do Pântano dos Ossos, da Paola Siviero. Eu ainda não li esse primeiro livro, mas eu acho as capas muito bonitas e eu acho que eu vou dar uma chance. É uma autora nacional e eu pretendo ler aí o primeiro livro. Para quem já leu o primeiro, só para avisar que tá saindo a continuação. Vamos agora para os livros de romance que eu achei interessante aí mostrar para vocês. Temos Cutelo e Corvo, da trilogia Morrendo de Amor. Essa é uma versão engraçada e reverente de Dexter, só que aqui são 2 Dexter e tem uma tensão sexual entre eles. Gente, parece que nós temos um casal de serial killers, uma amizade de 2 almas sombrias que por acaso gostam de matar outros serial killers. Ah, por isso que tem a ver com Dexter. Ela leva os olhos das vítimas como troféus. Ele é um chefe de cozinha que nas horas vagas atua como assassino conhecido como um açougueiro de Boston. Percorrendo o país todo, essa dupla institui uma competição particular de sangue e sofrimento que acontece anualmente e os coloca frente a frente com os monstros mais perigosos dos Estados Unidos. À medida que sua amizade se transforma em algo mais, o perigo aumenta e eles passam de predadores a presas, correndo o risco de perder não só o amor recém-descoberto, mas a própria vida. Será que eles vão sair vivos desse jogo ou finalmente encontrar alguém à sua altura? Eu fiquei super interessada nesse romance aí de serial killers, de assassinos de serial killers, então eu achei bem diferente, né, de qualquer outro romance que a gente vai ler. Juntos em Ruína. Esse daqui também é um romance diferente aí que eu trouxe pra vocês, porque ele é uma mistura de terror com romance. Uma adolescente tentando descobrir o que aconteceu com a sua mãe desaparecida, forma uma relutante aliança com seu ex-melhor amigo, que é membro de uma família que lidera uma seita macabra. Gente, ó, primeiro vamos começar com os romances diferentões, né? Porque a gente tá precisando de uma coisa diferente. Olha, aqui diz que ao descobrir que seu caminho não é tão virtuoso quanto acreditava ser, Elwood foge da própria família e procura a única pessoa que acreditará nele, Will. Juntos, ambos desenterram mais segredos do que imaginavam. Entretanto, com algo inumano crescendo dentro de Elwood, Will não sabe se poderá salvar o garoto a quem não consegue deixar de amar. A Will é a menina, tá? A mãe dela está desaparecida há mais de 1 ano. E a polícia está pronta para encerrar o caso, mas ela sabe que sua mãe não fugiria assim. E sabe que a família de Elwood, que é o seu ex-melhor amigo, tem algo a ver com o desaparecimento. Por isso que
tem aí essa conexão desses personagens, mas eu achei que é um livro, assim, um romance diferente, com suspense, terror. Então, esses dois aí são livros de romance que envolvem thrillers, né? Mas agora vamos para os livros clichêzinhos de romance. Nós temos um novo livro da Christina Lauren, que é Enrolada em Você. É uma releitura aí de Rapunzel. Parece que ela foi criada numa chácara e permaneceu isolada do mundo pela maior parte dos seus 22 anos. Assim, quando ela realiza seu sonho antigo de frequentar a Corona College, parece que sua vida, enfim, tem início. Parece que ela vai para faculdade e ela é uma garota prodígio. Ela nunca segurou um iPhone, nunca fez pesquisa no Google, nem seguiu crush nas redes sociais. Ela nunca aprendeu a viver em um mundo real. Então, nós temos aí uma personagem diferente que vai pra faculdade, ela acaba conhecendo esse cara aí, que eles vão fazer trabalho da faculdade junto e vai despertar algo entre eles. Daí nós temos um novo livro também da Marissa Meyer, Com um Pouco de Sorte. Nesse livro nós temos um personagem que ele gosta muito de Dungeons and Dragons, gosta muito de RPG, né? E dele encontra uma menina que acaba se interessando ali pelo mesmo gosto dele, pelo jogo que ele gosta. Com tanta sorte dando sopa, é claro que ele não perderia a oportunidade perfeita de chamar Maia para sair, mas a cada segundo que passa, ele não consegue deixar de se perguntar: se essa sorte toda, na verdade, se torna uma falha crítica, será que ele ainda terá coragem de enfrentar o próprio coração e se provar digno de conseguir o que quer? É um romance jovem, parece fofinho, os personagens bem novinhos. A Marissa Meyer, né, tá se aventurando aí nos romances jovens. Eu tenho 2 romances sáficos para recomendar para vocês também, que tá saindo agora no mês de setembro. Temos As Regras do Jogo, da Arkelana, que é a mesma autora de Operação Paddock, também lançado pela editora Paralela. Aqui nós temos um romance divertido, sexy e emocionante que mistura amor, inimizade, jogos universitários e a difícil tarefa de crescer e encontrar seu lugar no mundo. Pelo jeito, nós temos universitárias que acabam dividindo um lugar para morar juntas e elas são inimigas ali envolvendo um jogo de basquete. Mais ou menos essa é a história que você vai encontrar aqui de inimigos para amantes, colegas de quarto. E o outro livro também envolve jogo, só que agora de futebol, que é Jogando no Seu Time. Elas vão arriscar seus corações em um jogo que vale a pena vencer. Conforme a Copa do Mundo se aproxima, Grace se esforça para se curar da lesão e as duas tentam achar uma maneira de jogar juntas. Em vez de disputarem a mesma posição em campo, porém, à medida que as faíscas começam a pegar fogo, as jogadoras vão precisar decidir o que é mais importante: seu relacionamento ou a taça do mundo. Phoebe sempre admirou a habilidade de Grace e fica deslumbrada com a chance de treinar ao lado de sua ídola. Mas ela logo passa a ver Grace como mais do que uma simples colega de equipe. Pelo que eu entendi, essa personagem que tá com a lesão, ela vai ficar no banco, enquanto a outra vai substituir ela. Então, por exemplo, se ela ajudar a outra com essa lesão, ela pode, né, perder ali a vaga dela no time, uma coisa assim. Então, ela fica entre, né, o coração, entre o sonho dela ali de jogar. Bem interessante, assim, né, o problema que vai ter ali, né, com esse casal. Temos um outro romance geek envolvendo os fãs de jogos de RPG, que é Noite de Cavaleiros. E eu acho que vai ter uma adaptação. Eu vi em algum lugar falando que ia ter adaptação desse livro. Diz que é uma comédia romântica sobre amadurecer, conquistar seu lugar no mundo e aprender o que significa se abrir emocionalmente para o outro. Vi e Jack descobre que são mais do que parceiros em um jogo online. No entanto, Vi mantém sua identidade em segredo, enquanto Jack pode estar se apaixonando por ela na vida real. Então esses aqui se conhecem no jogo online. E daí, passando rapidinho aqui só para contar para vocês que tá saindo de novo aquele que não pode faltar todo mês, o romance com um jogador de hóquei. Nesse mês de setembro tá saindo Atrás da Rede, que é da editora Paralela agora. História de hóquei que promete conquistar leitoras de romance, risadas e momentos fofos. Diz que faz parte da série Vancouver Storm, que pode ser lido de forma independente. Não, agora virou tradição. Todo lançamento do mês vai ter aqui, ó, o romance de hóquei pra vocês. Eu não vou ler nenhum desses livros, mas vai virar tradição aqui, ó, nesse vídeo. Temos um novo livro da Brittany C. Cherry, gente. A Playlist. Todos sonham com a oportunidade de conhecer seu ídolo.
para a Emily Taylor não é diferente, ela só não esperava que isso fosse acontecer no bar onde trabalha, nem que isso mudaria sua vida. Embala uma história de amor, luto, trauma e superação. Esse livro aí, pelo jeito, ele envolve bastante drama, além do romance. Envolve música, né, como a gente pode ver pela capa do livro. Então agora eu vou para uma parte aqui do vídeo, onde eu vou mostrar alguns livros que têm romance, mas eles são muito mais focados no drama. Por exemplo, o novo livro do Victor Martins, Mais ou Menos 9 Horas. Diz que ele é um livro divertido, profundo e reflexivo sobre luto, amor e família. O personagem ele vai fazer uma viagem longa aí de 9 horas de ônibus, que vai sair de São Paulo para Nova Friburgo, cidade onde ele nasceu, e que ele precisa lidar com sentimentos conflitantes com uma notícia da morte do pai dele, quando ele está prestes a completar 30 anos. E daí, nesse ônibus apertado aí, quem vai sentar ao lado dele é o seu primeiro namorado. Júnior viaja entre passado e presente para entender como tudo pode ter dado tão errado na sua vida. Não que de fato tenha dado errado, mas Júnior pensa demais em tudo. Então, uma história emocionante com representatividade e aborda temas sensíveis como perda, conflitos familiares e autodescoberta também. Daí tem um livro da editora seguinte, que é Complicado e Perfeitinho, do Renan Bittencourt. Diz que fala sobre as primeiras experiências de um jovem irresistivelmente verdadeiro e humano, vão fazer os leitores se apaixonarem por esse romance que marca a estreia do Renan na literatura. Então é um autor novo, autor nacional. Como qualquer criança do começo dos anos 2000, ele vive a confusão de começar a se entender enquanto o mundo ao seu redor não para de mudar. E ele vai se apaixonar pelo melhor amigo hétero, então tem essas questões aí também. Ele é um livro que vai falar sobre crescimento, pelo jeito. E tá saindo um novo romance da Sally Rooney, que é autora de Pessoas Normais. Esse é uma história comovente sobre luto, amor e laços familiares. Além do fato de serem irmãos, Peter e Ivan não parecem ter muita coisa em comum. Peter é advogado, está na faixa dos 30 anos, é bem-sucedido, mas logo depois da morte do pai, ele passa a tomar remédios para dormir e sentir dificuldade em administrar a relação com duas mulheres bem diferentes. Sylvia, seu primeiro amor, e Naomi, uma universitária para quem a vida é uma grande brincadeira. Ivan, que é o irmão dele, tem 22 anos e é jogador de xadrez. Sempre se considerou um cara que não tem muito traquejo social, um solitário. Totalmente contrário do irmão mais velho. Nas primeiras semanas do luto, ele conhece Margaret, uma mulher mais velha que está deixando para trás um passado turbulento, e a história dos dois logo se entrelaçam. Para os dois irmãos enlutados, as pessoas que eles amam, esse é um novo intermezzo, um interlúdio de desejo, desespero e possibilidades. Uma oportunidade de descobrirem o que uma vida pode conter sem se quebrar. Parece que é bem o estilo da autora, né, esse livro. Eu só li o Pessoas Normais, que foi um livro que eu não curti tanto, mas eu tenho interesse em dar chance para os outros livros da autora. Eu até tenho os outros livros dela aqui, eu ainda não li. Será que eu devo ler esse livro? Me contem se vocês ficaram interessados em ler também. Tem um livro aqui que fala sobre família também, mas eu achei ele bem diferente, que é Albatroz. Sejam muito bem-vindos aos estreitos, onde o mar reina e aqueles que desejam lucrar com ele o tornaram perigoso. Em meio a mergulhos, navegações e muita ação, Fabel terá que lutar para sobreviver nesse lugar dominado por homens indecentes, enquanto busca seu lugar no mundo e uma família para chamar de sua. Sendo a filha de um dos mais poderosos mercadores em estreitos, o mar foi o único lar que Fabel conheceu. Abandonada pelo pai em uma ilha miserável, no dia seguinte à morte de sua mãe e do naufrágio do navio que fora sua casa, a garota teve que aprender a se virar sozinha. 4 anos depois, a única coisa que mantém ela em movimento é o desejo de sair daquela ilha, encontrar o pai e exigir seu lugar de direito ao lado dele e de sua tripulação. Mas para isso ela vai ter que se unir ao duvidoso grupo de West, um jovem mercador que pode não ser quem parece, e atravessar um oceano inundado de inimigos poderosos. Parece que é uma história aí meio que de piratas, meio de navegação. É uma história espetacular sobre família encontrar o seu lugar no mundo, diz aqui. Então, acho que ele envolve muito mais drama, esse livro. Daí temos um novo livro da Anne Napolitano, que é Olá, Querida.
Pode o amor consertar um coração despedaçado? William Walters cresceu em uma casa silenciada pela tragédia, onde seus pais mal suportavam olhá-lo, muito menos amá-lo. Então, quando ele conhece a espirituosa e ambiciosa Julia Padavano em seu primeiro ano de faculdade, é como se o mundo acendesse a seu redor. Com Julia vem sua família, pois ela tem 3 irmãs inseparáveis. E com essa família, William conhece uma nova alegria. Cada momento em sua casa é repleto de um caos amoroso. Mas então a escuridão do passado de William vem à tona, colocando em risco não apenas os planos cuidadosamente orquestrados de Julia para o futuro deles, como também a devoção inabalável das irmãs uma pela outra. O resultado é uma ruptura familiar catastrófica que muda suas vidas por gerações. Será que a lealdade que uma vez os enraizou será forte o suficiente para uni-las novamente, quando for mais importante? Então, esse daqui é uma história de família também. Eu já li outro livro dessa autora, que eu tô tentando lembrar qual livro que é. Ah, é Querido Edward. Eu já li esse livro. Eu sabia que eu conhecia essa autora, então eu fiquei bem interessada em ler esse livro também. Outro livro que me chamou a atenção pela capa foi Os Dias em que Mais Te Amei. Se você pudesse escrever o capítulo final da sua história de amor. No verão de 1941, na cidadezinha litorânea onde foram criados Joseph e Evelyn, se apaixonaram. Agora, mais de 60 anos depois, eles reúnem os 3 filhos adultos para compartilhar uma notícia que dentro de um ano eles vão dar fim à própria vida. Ela recebe o diagnóstico atroz e ele não vai viver sem ela. Na medida em que Evelyn e Joseph enfrentam o próprio destino, iniciam um acerto de contas com as alegrias, os arrependimentos, os prazeres e as tristezas que o trouxeram até o momento presente. Embarcam em uma jornada para criar novas memórias, realizar seus maiores sonhos e, antes de partirem, se conectar com cada um de seus filhos. Gente, essa história parece ser muito emocionante para chorar horrores. Diz que é um tributo ao poder do amor em todas as suas formas, uma celebração da vida e um lembrete que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar beleza e esperança. Conforme os últimos dias se aproximam, eles vêm confrontados com a dura realidade da decisão que eles tomaram. Será que eles vão conseguir levar o plano adiante? Tem essa pergunta aí pro final do livro também. Gente, eu fiquei muito interessada em ler ele. É lançamento da editora Record. Da editora Verus tem o livro A Medida. Uma caixinha de madeira guarda o seu tempo de vida representado por uma fita. Você abriria? Parece que nessa caixa tem uma fita com o número exato de anos que você vai viver. Diz que o livro aborda questões do mundo moderno por meio de personagens inesquecíveis que veem suas decisões e seus destinos repentinamente entrelaçados. Melhores amigos cujos sonhos estão para serem ligados, amigos por correspondência que encontram refúgio no desconhecido, um casal que, antes de tudo acontecer, acreditava não precisar de pressa, um médico que não pode salvar a si mesmo e um político dono da caixa que, por fim, muda tudo. São 8 pessoas comuns, mas com uma escolha extraordinária. Gente, a decisão que eles precisam tomar é se eles vão abrir essa caixa mágica e descobrir quanto tempo eles possuem. E se sim, o que eles vão fazer com essa informação? Então é um livro que vai trazer essas reflexões aí sobre a vida, bem interessantes também, diferente esse livro. E tem um livro de ficção de cura para vocês, né? Tá saindo bastante livros assim. E nesse mês de setembro tem da Arqueiro, Chocolate Quente às Quinta-feiras. Autora da Biblioteca dos Sonhos Secretos, volta a emocionar os leitores com uma história que convida a enxergar a beleza da vida como ela é. Ganhou um prêmio esse livro também. Esse romance entrelaça 12 fragmentos de vida com delicadeza e sensibilidade. Personagens vistos de relance numa cena se destacam em outra como protagonistas. Elementos e símbolos ressurgem aqui e ali, conectando histórias numa aquarela de ternura e esperança. Envoltas na atmosfera acolhedora do café, as pessoas refletem sobre palavras não ditas, amor, amizade, medos e escolhas, encontrando nesse lugar reconfortante inspiração para seguir em frente. É aquela história fofinha, né, que a gente encontra nesses livros de ficção de cura. É um livro curtinho de 160 páginas. Agora vamos para os thrillers, os livros de suspense. Tem 2 aqui, ó, já comigo, preparados para serem lidos aí no mês do Halloween. O primeiro é O Massacre da Família Hope, que é lançamento da editora Intrínseca. Esse livro aqui,
Lembra um pouquinho de Verity, a sinopse. Diz que é um mistério instigante, repleto de reviravoltas sobre o assassinato sem solução de uma família. Em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine. A família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, Lenora, que acabou se tornando a principal suspeita. Apesar de todos acreditarem que a garota foi responsável, a polícia jamais encontrou provas disso. Daquele dia em diante, Lenora nunca mais falou sobre aquela noite e permaneceu isolada em Hope's End, a famosa mansão onde o crime ocorreu. Então ela não foi presa, mas ela se manteve isolada. E daí, anos depois, nós temos a Kitty, que ela acaba sendo a cuidadora da Lenora, após a fuga da antiga enfermeira. Aos 70 anos e confinada em uma cadeira de rodas, Lenora perdeu a capacidade de falar devido a uma série de derrames. E só consegue se comunicar com a Kitty datilografando frases numa velha máquina de escrever, até que uma noite a Lenora escreve a frase: "Eu quero te contar tudo". Então a Lenora vai escrever sobre os acontecimentos do massacre ali da sua família. A cuidadora vai descobrir detalhes que provocaram a fuga da antiga enfermeira e começa a suspeitar que talvez Lenora não esteja dizendo toda a verdade. Uma senhora aparentemente inofensiva sob seus cuidados pode ser muito mais perigosa do que ela pensava, gente. Muito intrigante, né? Esse livro, eu tô doida pra ler ele. E o outro lançamento que eu tenho pra mostrar pra vocês é da editora Suma, A Garota de Neve, que tem uma adaptação também desse livro. Diz que é uma mistura de ação e suspense dos romances policiais modernos com a tensão e intensidade dos thrillers psicológicos. Foi o romance mais lido no lockdown de 2020 na Espanha, diz aqui. Em 2023, ele foi adaptado para uma minissérie chamada Garota da Fita na Netflix. E agora chegou no Brasil pela editora Suma. Uma menina de 3 anos desaparece em meio à multidão que assiste ao desfile de ação de graça. Seus pais chamam imediatamente a polícia, mas a frenética busca que inicia logo se mostra infrutífera. Não há sinal do que possa ter acontecido com a menina. Daí nós temos uma estudante de jornalismo que se interessa pelo caso e inicia a investigação paralela com a ajuda de seu professor. Aos poucos, o mistério em torno do desaparecimento da menina vira uma obsessão para essa estudante, que tem que encarar traumas do seu passado enquanto segue buscando por mais pistas. Incrivelmente bem construído, A Garota de Neve conduz o leitor uma montanha-russa de emoções, alternando entre a voz de diversos narradores. Javier Castilho apresenta uma trama mais assustadora e complexa do que a princípio se imaginaria. Então nós temos aqui um escritor espanhol desse thriller e nós temos um livro novo da autora da Empregada, que é A Contadora, que está saindo pela editora Record. Diz que é um thriller instigante e assombrado por segredos do passado, que leva à pergunta: você realmente conhece a pessoa que trabalha ao seu lado? Dawn é uma pessoa estranha, ao menos é o que os funcionários ali da empresa que ela trabalha acham. Ela trabalha como contadora, porém ela desaparece no escritório numa manhã e a sua colega de trabalho, uma mulher linda e carismática, a melhor vendedora ali da empresa por 5 anos, fica surpresa, e essa surpresa se transforma em horror depois que ela atende uma ligação anônima e perturbadora da mesa da Dawn. Isso muda tudo. Ao que parece, Dawn não era uma pessoa esquisita e sem traquejo social. Ela foi alvo de algo terrível causado por alguém próximo. E agora Natalie está irremediavelmente ligada à contadora quando se vê presa em um jogo de gato e rato que a leva a se perguntar quem é a verdadeira vítima dessa história. Mas uma coisa é certa, alguém odiava Dawn o suficiente para matá-la. Então, parece que é um livro que fala de segredos sombrios do passado, que vão ecoar no presente com consequências. Além disso, está saindo o terceiro livro, da série da Empregada, que daí é pela editora Arqueiro, que é A Empregada Está de Olho. Então, para quem leu o primeiro e o segundo livro, agora tá saindo o terceiro dessa série também, dessa mesma autora. O outro livro da Contadora é um livro separado, tá, gente? Não faz parte dessa série da Empregada, que é com a mesma personagem. Tem um novo livro da Karin Slaughter saindo, que é Por que Mentimos? E é um novo livro da série do Will Trent. Essa autora, ela tem vários livros com esse detetive. Você pode ler ele de forma individual, porque até se você for ler na ordem de publicação, até tem uns livros antigos que nem tem mais publicado. E essa história se passa durante a lua de mel do Will e da Sarah,
Quando a gerente da propriedade é encontrada morta com sinais de violência, todos os hóspedes e funcionários se tornam suspeitos e caberá a Will e Sarah descobrir quem é o culpado. Lá no lugar que eles vão tirar a lua de mel, acontece um assassinato. E tá saindo o 5º livro do universo Jogos de Herança, com o Grande Jogo. Então nós temos aí uma competição anual organizada pela bilionária Avery e pelos 4 infames irmãos Hawthorne. Então eu ainda não li essa outra série, na verdade eu nem terminei a outra série, mas eu sei que vocês gostam bastante, então só pra contar pra vocês que tá saindo aí o 5º volume. E é isso, gente, tinha muitos livros, eu acho que eu vou ter que começar a dar uma filtrada aí, trazer os livros mais diferentes, né, os lançamentos mais diferentes pra vocês. Mas eu quero saber se vocês gostaram das recomendações. Eu vou deixar o link de todos esses livros na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito. E eu vou deixar aqui do lado a playlist com os lançamentos dos meses anteriores, caso você tenha perdido algum desses vídeos. Dá pra fazer uma maratona e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!